E aí galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer aí alguns exercícios de direito ambiental para vocês verem como que a matéria pode cair na prova de ordem de vocês, tá bom? Então vamos começar aí? Questão 1. A sociedade empresária Asfalto Joia S.A., vencedora de licitação realizada pela União, irá construir uma rodovia com 4 pistas de rolamento, ligando 5 estados da Federação. Sobre o licenciamento ambiental e o estudo de impacto ambiental dessa obra, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá para as afirmativas. Letra A. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização de estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nesta hipótese. Letra B. O licenciamento ambiental dessa obra é facultativo, podendo ser realizado com outros estudos ambientais diferentes do EIA, visto que ela se realiza em mais de uma unidade da federação. Letra C. O relatório de impacto ambiental, o RIMA, gerado no âmbito do EIA, deve ser apresentado com rigor científico e linguagem técnica, a fim de permitir, quando da sua divulgação, a informação adequada para o público externo. Então, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, rigor científico e linguagem técnica. E letra D, qualquer atividade ou obra para ser instalada dependerá da realização do EIA, ainda que não seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. E aí, gente, A, B, C ou D aqui para nossa primeira questão de hoje? O que vocês acham? Acertou aí, então, quem falou a letra A. Vamos ler aqui ela outra vez. Em caso de instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, é exigível a realização do estudo prévio de impacto ambiental, sem o qual não é possível se licenciar nessa hipótese. Gente, eu quero que vocês lembrem o seguinte, falou em EIA, RIMA, vai depender aí de significativa degradação do meio ambiente. Quando for uma possível degradação do meio ambiente, não precisa falar aí do estudo do impacto ambiental, beleza? E aí, vai dizer ali a letra B, ó, que o licenciamento ele é facultativo. Não, o licenciamento ele vai ser obrigatório, né? A gente vai estar ali ocupando 5 estados, né? Por causa dessa rodovia, vai ser uma obra grande, então não tem como fugir aí do licenciamento. Por mais que você não lembre da matéria toda, é uma coisa que dá para você deduzir aí na hora da sua prova. Então esse daqui não, ó, que vai, né, ser realizado outros estudos ao invés do EIA, aqui, ó, nada disso. Se for um significativo impacto ambiental que ele for gerar ali, uma significativa degradação ao meio ambiente, tem que ter sim o EIA para essa obra. E a letra C ali, ó, diz que o RIMA, ele é gerado no âmbito do EIA, tá certo, né, gente? A gente sabe que o EIA tem que ser ali, depois, como a gente fala? Concluído, vamos dizer assim, pelo RIMA, né, que vai ser o relatório que vai explicar para a população de modo claro, sem esse rigor técnico e científico, para as pessoas poderem entender realmente do que se trata, porque nem todo mundo tem esse conhecimento aí ambiental como os estudiosos que vão fazer o EIA. Então, tá certa a letra C? Não tem como, né, gente? Porque tá escrito ali, ó, com rigor científico e linguagem técnica. Se tiver linguagem técnica, como que a população vai ter acesso? É a mesma coisa que nada, né? Ninguém vai entender o que está escrito ali. Então é por isso que a letra C está errada. E aí a letra D vai dizer, ó, que qualquer obra depende da realização do EIA, e é mentira, a gente sabe que algumas obras não precisam do EIA, e que não precisa
ter, né, o potencial ali significativo de degradação ambiental, e eu acabei de falar para vocês que a letra A tá certa, porque depende sim de significativa degradação ambiental ali, mesmo que seja potencialmente, tem que ser significativo, ok? Então, ficou clara aí a alternativa 2? Vamos, a alternativa A do número 1, né, gente? Já comecei falando um monte de besteira aqui para vocês. Vamos seguir, número 2. A sociedade empresária Chique Chique S.A. pretende instalar uma unidade industrial metalúrgica de grande porte em uma determinada cidade. Ela possui outras unidades industriais do mesmo porte em outras localidades. Sobre o licenciamento ambiental dessa iniciativa, assinale a afirmativa correta. Então, a gente vai falar de licenciamento ambiental. Letra A. Como a sociedade empresária já possui outras unidades industriais no mesmo porte, da mesma natureza, não será necessário outro licenciamento ambiental para nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora. Letra B. Para uma nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é necessária a obtenção da licença ambiental por meio do procedimento administrativo denominado licenciamento ambiental. Letra C. Se a sociedade empresária já possui outras unidades industriais do mesmo porte, poderá ser exigido outro licenciamento ambiental para nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, mas será dispensada a realização de qualquer estudo ambiental, inclusive do impacto ambiental, no processo de licenciamento. Faltou um ponto aqui. E letra D. A sociedade empresária só necessitará do alvará da Prefeitura Municipal autorizando seu funcionamento, sendo cabível a exigência de licenciamento ambiental para as atividades da metalúrgica. Gente, o que vocês acham? A, B, C ou D? Bom, aqui já é um pouco mais fácil de você conseguir acertar a questão por uma questão lógica, né? A gente não precisa saber a matéria ali a fundo. O que a gente tem que pensar aqui? O governo vai facilitar para você construir uma metalúrgica, exercer a sua atividade, sendo que é uma atividade potencialmente aí, causadora de degradação para o meio ambiente? Não vai facilitar, né, gente? Então vamos partir desse princípio. Então, por que a letra A está errada aqui, gente? Vai falar que se a sociedade ela já tem outras iguais a essa indústria aí, não precisa outro licenciamento, né? Como assim, gente? Não é no mesmo lugar, depende do lugar onde ela vai ser instalada. Naquele lugar pode ter vegetação, pode ter fauna, né? Então, como que não vai ter o licenciamento? Tem que ter o licenciamento, sim. Então, não tem essa de, se já tem outras empresas do mesmo ramo, se já tem um licenciamento, vale para tudo, em todos os lugares. Negativo. Vamos para a letra B aqui, ó. Letra B é o gabarito da nossa questão, que vai dizer o seguinte, ó. Nova atividade industrial utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, é necessária a obtenção de licença por meio de procedimento administrativo chamado licenciamento ambiental. Perfeito aqui, letra B. E a letra C e a letra D aqui, ó. Mesmo a sociedade já possuindo outras unidades, poderá ser exigido outro licenciamento, até aqui tá ok, para nova atividade utilizadora de recursos ambientais, se efetiva ou potencialmente poluidora, mas por ter outras unidades, vai ser dispensado qualquer tipo de estudo ambiental? Não, né, gente? Porque não importa o que é a empresa, e sim o local onde ela vai ser instalada. Então, não tá certa a letra C. E a letra D, a sociedade empresária só necessitará do alvará da prefeitura. Não, né, gente? A gente sabe que não é assim que funciona, ainda mais que ela vai se utilizar aí de recursos ambientais.
beleza? Vamos pro exercício 3. Deixa eu pegar minha água aqui, que eu deixei ela um pouco escondida hoje, gente. Aguenta aí. Aí, que eu derrubei tudo aqui hoje na mesinha, e aí eu tinha deixado ela no chão pra não fazer mais besteira. Então vamos lá, número 3. O governo federal, tendo em vista a grande dificuldade em conter o desmatamento irregular em florestas públicas, iniciou o procedimento de concessão florestal para que particulares possam explorar os produtos e serviços florestais. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. Então a gente vai falar aqui, ó, de concessão aos particulares, né? Essa concessão é antijurídica, uma vez que o dever de tutelar o meio ambiente ecologicamente equilibrado é intransferível e inalienável. Letra B. Essa concessão tem como objeto o manejo florestal sustentável. Deve ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Então ele vai dizer aqui, ó, que precisa de licitação para ter a concorrência. Letra C. Essa concessão somente é possível para fins de exploração de recursos minerais pelo concessionário. Então, grifa aqui, ó, recursos minerais. E letra D. Essa concessão somente incide sobre florestas públicas estaduais e, por isso, a competência para sua delegação é exclusiva dos estados, o que torna ilegal a sua implementação pelo IBAMA. Então, gente, ó, a gente está falando aqui de concessão florestal. O que acontece? O governo, então, ele está lá com dificuldade de controlar o desmatamento. Ele vai fazer uma concessão para os particulares poderem aí utilizar essas áreas das florestas públicas, né, de modo lícito. Então, vai haver aí essa modalidade da concessão daquele espaço ali. O que eu frisei bastante nas aulas para vocês, todas as aulas, que parece uma besteira, mas cai na prova, gente, não é mentira minha, tá? Tanto que eu trouxe essa questão aqui para vocês verem isso. A gente não pode desmatar nada. Como que funciona? A gente pode desmatar, a gente precisa desmatar para sobreviver, para ter aí qualidade de vida, etc. Mas tudo com equilíbrio. E se a gente tem um desmatamento no mesmo nível aí da proteção ambiental, a gente tem um desenvolvimento com sustentabilidade. Então, aonde que tem essa palavra aí no exercício para vocês? Na letra B. Então, a gente pode desmatar sim dentro dos limites, fazendo aí sempre com que os recursos naturais, eles não se acabem, né? Então, a letra B é a resposta do nosso exercício 3, que vai dizer o seguinte: essa concessão, que tem como objeto o manejo florestal sustentável, tem que ser precedida de licitação na modalidade de concorrência. E a letra B é o gabarito do nosso exercício 3. Vamos aí para o exercício 4. E aqui tá o nome normal, né? Ó, Hugo, não é Mévio, não é Tício, não é aqueles nomes que a OAB gosta. Então vamos lá. Hugo, advogado, é consultado pela pessoa jurídica Céu Azul Limitada, indústria química de grande porte, acerca da necessidade de redução da emissão de gases de efeito estufa, tendo em vista as disposições da lei que instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Com base na hipótese formulada, assinale a opção que apresenta a orientação dada por Hugo ao seu cliente. Letra A. A pessoa jurídica Céu Azul LTDA terá que reduzir a emissão de gases de efeito estufa ou adquirir créditos de carbono de outros emissores que reduzirem suas emissões além do legalmente necessário, sob pena de imposição de multa de até 2% sobre as suas receitas brutas. Letra B. A pessoa jurídica Céu Azul Limitada
Por pertencer a ramo industrial, inserido no Plano de Desenvolvimento Limpo, terá que reduzir a emissão de gases de efeito estufa, não podendo se valer de mecanismos de flexibilização, sob pena de imposição de multa de até 2% das suas receitas brutas. E letra C. A pessoa jurídica célula azul limitada não estará obrigada a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, no caso formalmente constituída até a data da vigência da lei que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima, mas terá que pagar pelas emissões além do limite legal, conforme aí o princípio do poluidor pagador. E letra D, a pessoa jurídica célula azul limitada não tem obrigação legal de redução de emissão de gases de efeito estufa, independentemente da data de sua constituição e do seu segmento de atividade, não obstante a expressa adoção dos princípios da prevenção e precaução pela lei que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima. Gente, tudo bem, desesperou lá no meio da prova porque não conhece aí a Política Nacional de Mudança de Clima. E aí, vai errar a questão? Não vai errar porque eu tô aqui para não deixar você errar a tua questão. Vamos raciocinar, gente. A gente sempre tem que pensar com calma na hora da prova. Não desespera, você estudou, você sabe o conteúdo, então vai surgir aí aquela lâmpadazinha para você na hora da prova que vai te ajudar. Vamos pensar aqui. Você não estudou a Política Nacional de Mudança do Clima, mas você estudou a Política Nacional do Meio Ambiente. Lembram nas aulas? Então, o que a gente dizia lá na política? A política, ela é criada pela lei, né, instituída pela lei, mas ela é obrigatória? Não. Lembram que os estados, eles têm que seguir ela voluntariamente. Aí os estados podem fazer leis específicas ali, né, no âmbito que eles têm a jurisdição, para que a política seja realmente materializada. Então, como que a gente vai pensar aqui? Mesma coisa, é uma política de mudança de clima. Ela é obrigatória? Não, ela é facultativa. Então, tem como você impor uma multa por uma coisa que não é obrigatória? Não tem. Então, já vai cair aí a letra A e a letra B. E quando a gente disser aqui o seguinte, ó, letra C e a letra D, que a gente está ali na dúvida, então. A pessoa jurídica, ela não está obrigada a reduzir os gases, né, por pior que isso seja aí para a sociedade, né, mundialmente falando, né. Ela não está obrigada, gente, não. Mas ela tem que estar ali no limite, lembram? Então, ó, ela vai poder pagar pelas emissões além do limite legal, tendo em vista o princípio do poluidor pagador? Lembram que eu expliquei para vocês que existe uma diferença do poluidor pagador e do pagador poluidor. Tem muita empresa que tem muito dinheiro e às vezes vale a pena ela poluir e pagar por essa poluição, porque mesmo assim o lucro dela não vai ser afetado. Ainda é vantajoso para ela poluir se ela puder pagar por essa poluição. Se a gente pensasse assim, só ia existir grandes empresas e só ia existir, então, a degradação do meio ambiente, né? Em detrimento aí da sociedade para se alcançar o lucro. Então, a gente está falando aqui, quando a gente fala que a pessoa vai poder pagar, né, para exceder o limite legal, de pagador-poluidor e não poluidor-pagador. Porque o poluidor-pagador, ele vai pagar ali dentro da medida que ele poluir, mas mesmo assim ele tem que estar dentro dos limites legais. Então, se ele exceder o limite legal, ele pode ser responsabilizado aí civil, penal ou administrativamente. Lembram disso? Então, a letra D é a letra correta aí para o nosso exercício 4, porque ela vai dizer o quê?
que não tem uma obrigação legal de reduzir os gases, realmente não tem, né? Porque a política ela é voluntária, ela não é obrigatória. E aí, a expressa adoção dos princípios da prevenção e da precaução, que é isso o que a política ali da mudança do clima vai falar para nós, que todo mundo tem que prevenir, todo mundo tem que proteger o meio ambiente, tem que se precaver. Então, o princípio da prevenção e da precaução vai ser aqui o que vai ajudar você a sair mais fácil dessa questão aí, de acertar essa questão, ok? Então, ficou o gabarito, letra D do exercício 4. Vamos aí para o nosso exercício 5. Luiz Periquito, famoso colecionador de pássaros, é surpreendido pela autoridade ambiental municipal em sua propriedade, a qual lavra auto de infração, tendo em vista a posse de animais silvestres sem autorização legal, objeto de caça, bem como indícios de maus tratos aos animais. Sobre o caso e tendo em vista a proteção à fauna no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. A atuação da autoridade municipal é inválida, já que a competência legislativa e material para tratar sobre caça, pesca e fauna é exclusiva da União Federal. Letra B. O auto de infração está irregular, uma vez que a fauna não foi objeto de tutela constitucional e a Lei 5.197 de 67, a Lei de Proteção à Fauna, não disciplina especificamente o tema caça e maus tratos. Letra C. O auto de infração está correto, uma vez que a Constituição Federal de 88 veda qualquer forma de caça no território brasileiro, seja esportiva ou a caça de controle. Letra D. A conduta de Luiz Periquito está em desconformidade com a Constituição Federal de 88, já que há expressa vedação constitucional às práticas que submetam os animais à crueldade na forma da lei. Gente, respira, é bastante coisa aí para uma questão só, né? Mas vamos pensar aqui o seguinte, vamos para a letra A. A competência material para, você proteger aí o meio ambiente é o quê? É comum. Tanto a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem e devem exercer aí essa competência material de proteção ao meio ambiente. Então, a letra A já é descartada aqui, porque ela vai falar o seguinte, ó, que a competência legislativa e material é exclusiva da União. A competência material não, gente. Então, vamos cortar a letra A. Letra B. O auto da infração está irregular porque a fauna não foi objeto de tutela constitucional. É como se a fauna não tivesse inclusa aí no nosso conceito de meio ambiente, né, gente? Então, essa daqui, ó, tá completamente descartada. Letra C. O auto de infração tá correto, realmente tá, né? Uma vez que a Constituição Federal de 88 veda qualquer tipo de caça. Assim, gente, é tudo no extremo, a gente tem que sempre só pensar aquilo ali? Não, a gente sabe que pode haver exceções, né? Então, letra C, fora. E o gabarito, então, é a letra D, porque a Constituição, sim, ela veda qualquer forma de maus tratos aos animais. Então, letra 5, exercício 5, a questão, a alternativa correta é a letra D. Vamos aí para o 6º exercício de hoje. Pedro, em visita a determinado município do interior do estado do Rio de Janeiro, decide pichar e deteriorar a fachada de uma igreja local tombada pelo seu valor histórico e cultural, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico-Cultural, INEPAC, autarquia estadual. Considerando o caso em tela, assinale a afirmativa correta. Lembram que eu falo para vocês que o tombamento
é ali um dos temas preferidos, né, quando a gente fala de direito ambiental da OAB, na prova da ordem. Então vamos lá, letra A. Será responsabilizado Pedro, né, apenas administrativamente com pena de multa, uma vez que... Peraí, deixa eu grifando, que senão até eu me perco. Uma vez que os bens integrantes do patrimônio cultural brasileiro não se sujeitam, para fins de tutela, ao regime de responsabilidade civil ambiental, que trata somente do meio ambiente natural. Letra B. Pedro será responsabilizado administrativa e penalmente, não podendo ser responsabilizado civilmente, então civilmente ele não pode, pois o dano, além de não poder ser considerado de natureza ambiental, não pode ser objeto de simultânea recuperação e indenização. Letra C. Pedro, por ter causado danos ao meio ambiente cultural, poderá ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente, sendo admissível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público, demandando a condenação em dinheiro e o cumprimento da obrigação de fazer. E letra D. Pedro, além de responder administrativa e penalmente, será solidariamente responsável com o INEPAC pela recuperação e indenização do dano, sendo certo que ambos responderão de forma subjetiva, havendo necessidade de inequívoca demonstração do dolo ou culpa por parte de Pedro e dos servidores públicos responsáveis. E aí, gente, tá na dúvida? Se vocês estiverem na dúvida aqui, eu vou ficar decepcionada, gente, porque essa aqui é a questão mais fácil da nossa aula de hoje. Então, o que vocês responderam? Letra C, C de casa. Muito bem, então vamos ver por que as outras estão erradas aí, para quem me deixou triste agora. Gente, vai estar falando o seguinte: Pedro vai ser responsabilizado só administrativamente, porque se ele gerou um dano, né? Como que faz? Vai ter que reparar para a igreja voltar ao status quo anterior. Então, o patrimônio cultural não se sujeita, para fins de tutela, ao regime de responsabilidade ambiental? Não, gente, porque o meio ambiente, ele engloba aí o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente, né? Enfim, de um modo geral, e não apenas o meio ambiente natural, aquela ideia, né, de quem não é estudioso do direito acha que o direito ambiental só tutela aí as árvores e os animais, enfim. Não quero isso de vocês, hein, gente? Vocês estudaram, vocês estão aqui comigo há alguns dias pra gente trabalhar esse conteúdo aí. Então, não tem nada a ver essa aqui. Letra A, descartada. E letra B, então, por que tá errado? Só vai ser responsabilizado aí o Pedro administrativa e penalmente, não podendo ser responsabilizado civilmente. Por que não, gente? Se ele precisa aí pagar para limpar o que ele fez, né, para pintar a igreja, enfim. Pois o dano, além de não poder ser considerado de natureza ambiental, que a gente já sabe que é sim de natureza ambiental, não pode ser objeto de simultânea recuperação e indenização. Bom, quem estuda aí, né, as outras matérias, principalmente direito civil, área da responsabilidade civil, sabe sim que a gente pode pleitear em juízo dano moral e dano material cumulativamente. Então, como é que essa questão vai falar o seguinte, que não pode haver objeto ali, ó, de simultânea recuperação e indenização? A recuperação é para você recuperar o status anterior, né? E a indenização é para arcar com os outros tipos de custos, não só o da recuperação. Então, pode sim haver recuperação e indenização numa mesma ação. E a letra C, então, por que ela está correta? Porque ela traz ali os 3 tipos de responsabilização possíveis no direito ambiental, administrativa, penal e civil, e cabe aí ação
Civil Pública por parte do Ministério Público, né, para que o Pedro seja condenado aí em dinheiro e ao cumprimento da obrigação de fazer, tá? Então, se você ficou muito na dúvida, volta às aulas aí de responsabilidade civil, infração administrativa e responsabilidade criminal ambiental para esclarecer esses conceitos aí na sua cabecinha, tá? E letra D. Pedro só vai responder administrativo e penalmente, vai ser solidariamente responsável com o INEPAC lá, que é o que tem que proteger aquela igreja que ele pichou. Gente, por que o INEPAC tem que estar junto aí nesse processo, sendo que ele não fez nada? Não tem como ser solidariamente. Olha o que a questão está querendo fazer com você. Para você que estudou, que gravou aí na sua cabecinha, responsabilidade civil ambiental, ela é, de regra, objetiva, e a responsabilidade, se houver mais de um agente ali, né, que a gente chama de poluidor, ou tiver ali aquela pessoa que é o poluidor indireto, eles são solidariamente responsáveis. Mas aqui o INEPAC, ele é poluidor indireto, nesse caso do Pedro? Não tem nada a ver, né, gente? E aí ele vai falar que o INEPAC e o Pedro, eles vão responder de modo subjetivo, procurando o dolo e a culpa deles. Tá errado, né? Porque de regra, direito ambiental, a gente fala de responsabilidade objetiva, que ninguém quer saber da culpa, simplesmente da reparação, já que houve o dano. Então, também tá errada ali a letra D. E se você acertou, já fiquei feliz aí por você, já tá à frente aí para você conseguir a sua carteirinha cor-de-rosa da OAB. Vamos para questão 7. Determinada sociedade empresária consulta seu advogado para obter informações sobre as exigências ambientais que possam incidir em seus projetos, especialmente no que tange à apresentação e aprovação do estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório, o EIA-RIMA. Considerando a disciplina do EIA-RIMA pelo ordenamento jurídico, assinale a alternativa correta. Então, ó, como essa aqui é bem extensa, eu vou conversando alternativa por alternativa com vocês. O EIA-RIMA é um estudo simplificado, integrante do licenciamento ambiental, destinado a avaliar os impactos ao meio ambiente natural, não abordando impactos ao meio ambiente artificial e cultural, pois esses componentes, segundo o pacífico entendimento doutrinário jurisprudencial, não integram o conceito de meio ambiente. Mais uma vez aqui, ó, a pessoa que fez a prova tentou te enganar. Se você não estudou, não sabe que meio ambiente pode envolver aí, né, patrimônio artificial, cultural, enfim. Então, ele quer dizer para você que não aborda o estudo ali, o meio ambiente artificial e cultural, porque eles não fazem parte do conceito de meio ambiente. Tá errado, né, gente? E a outra coisa que podia ajudar você a saber que a letra A tá errada é o quê? É dizer que o EIA-RIMA, ele é um estudo simplificado. O EIA não é um estudo simplificado, muito pelo contrário, ele tem que ser muito específico, né, para que não aconteça aí nenhuma degradação significativa ao meio ambiente. E o RIMA, ele não deixa de ser um estudo específico simplesmente por trazer uma linguagem mais acessível para a população ter acesso. Então, tem dois modos aí de você ver que a letra A não podia ser o gabarito do exercício 7. Letra B. O EIA-RIMA é exigido em todas as atividades e empreendimentos que possam causar impactos ambientais, devendo ser provado previamente a concessão da denominada licença ambiental prévia. Gente, a gente sabe que o EIA-RIMA, ele só é necessário para as atividades aí que vão ter significativo potencial, né, ou efetivo ali, degradação ao meio ambiente. Então, é para todas as atividades em si? Não. Então, letra B também não pode ser o gabarito do nosso exercício 7º. E vai dizer ali também, né, por exemplo, que sempre tem? Não, a gente sabe que para
atividades com baixo impacto ambiental, não precisa do EIA-RIMA. Então, tá errada aí a letra B. Letra C. O EIA-RIMA, além de ser aprovado entre as licenças ambientais prévia e de instalação, tem a sua metodologia e o seu conteúdo regrados exclusivamente por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, podendo a entidade ou órgão ambiental licenciador dispensá-lo segundo critérios discricionários, independentemente de fundamentação, ainda que a atividade esteja prevista em resolução do CONAMA como passível de EIA-RIMA. Gente, como que você vai descartar o EIA-RIMA se há uma resolução do CONAMA dizendo que precisa do EIA-RIMA? Tá escrito aqui, ó, esteja prevista na resolução do CONAMA. Não dá, né, gente? Senão não precisava ter resolução do CONAMA. Então a letra C também não é o nosso gabarito, mas o que eu quero que vocês olhem aqui? O erro crasso dessa questão é esse pedacinho aqui, ó. Independentemente de fundamentação. Não, gente, tem que ter fundamentação para, né, o caso aí que o EIA seja dispensado. Então não é tão simples quanto parece por essa questão aí. E, passei aqui uma sem querer. O gabarito, então, vai ser a nossa letra D e vamos ver aí por que ela tá certa. O EIA-RIMA é um instrumento de avaliação de impactos ambientais, ok? De natureza preventiva, obviamente, né? Exigido para atividades e empreendimentos não só efetiva, como potencialmente capazes de causar significativa degradação, sendo certo que a sua publicidade é uma imposição da Constituição Federal. E é assim, né, gente? Por isso que o RIMA, ele tem que ter o acesso aí, né, fácil para a população, porque ele vai ser público, então as pessoas têm que entender o que está escrito aí no relatório também. Vamos para o exercício 8 e o último da nossa aula de hoje. O município Z deseja implementar política pública ambiental no sentido de combater a poluição das vias públicas. Sobre as competências ambientais distribuídas pela Constituição, assinale a alternativa correta. Então, ó, é sobre as competências ambientais. Letra A. União, Estados, Distrito Federal e Município têm competência material ambiental comum, devendo leis complementares fixar normas de cooperação entre os entes. Letra B. Em relação à competência material ambiental, em não sendo exercida pela União e nem pelo Estado, o município pode exercê-la plenamente. O município só pode exercer sua competência material ambiental nos limites das normas estaduais sobre o tema. E letra D, o município não tem competência material de direito ambiental por falta de previsão constitucional, podendo, porém, praticar atos de delegação da União ou do Estado. Gente, o que está acontecendo aqui? Sim, o examinador quis te enganar, porque a gente fala em competência legislativa e os alunos surtam. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando de competência legislativa em algum momento para vocês? Ele está falando de competência material, e a competência material, aquela para ocorrer no mundo dos fatos, para proteger o meio ambiente, ela é a mais tranquila de todas aqui para o nosso direito ambiental, porque ela é comum entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, o gabarito aí vai ser a letra A, que vai falar, ó, a competência ambiental material, ela é comum, devendo as leis complementares fixar normas de cooperação entre os entes políticos aí. E a letra B vai falar, ó, que a competência ambiental material não sendo exercida nem pela União nem pelo Estado, vai ser de competência do município. Nada a ver, né, gente? A gente sabe que é de todo mundo essa competência. Letra C, o município só pode exercer aí a competência material nos limites das normas estaduais? Não.
E o município não tem competência material? Claro que tem. Em direito ambiental por falta de previsão constitucional. Nada a ver. Então, exercício 8, letra A, é o gabarito. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa matéria de direito ambiental. Se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida da aula de hoje, esclarecer alguma coisa, me procura aí nas redes sociais, entre em contato comigo que assim que eu conseguir eu respondo você e vamos aí rumo à sua aprovação no exame de ordem, ok? Boa sorte!